Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Alexandre Reck, barbeiro com mais de 9 anos de experiência, formação internacional em barbearia clássica. E se você quiser aprender a fazer esse corte, que tá aqui, com bastante textura, onde praticamente você escolhe o que fazer com o fio, com um mid fade, com uma transição estreita, porém muito suave, fica comigo, tenho certeza que as técnicas que eu vou te mostrar aqui vão agregar muito na tua caminhada. Já deixa a tua curtida aqui no vídeo também, se inscreve aqui no canal se tu não está inscrito, tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar a fazer um degradê limpo, porém com aresta preservada. Então vamos passo a passo, tenho certeza que vai contribuir muito na tua caminhada. Então, conforme combinado, a gente vai fazer aqui um mid fade, um fadezinho médio, porém com a aresta bem preservada, degradê bem zerado na lateral. Parte do topo a gente vai tirar um pouco esse peso aqui, esse excesso de cabelo, encurtar a franja para usar ele mais texturizado, bagunçado para o lado, com o encaixe e respeitando, deixa eu levantar aqui a cadeira para virar, respeitando o redemoinho. Percebe que tem um redemoinho aqui atrás, que direciona o cabelo, fazendo esse movimento, jogando o cabelo para este lado, que é o lado que a gente vai direcionar. Um detalhe do cabelo, em específico do modelo de hoje, que ele tem uma cicatriz aqui. Então, nosso degradê vai disfarçar isso aqui. A gente vai fazer o mais zerado possível para que essa cicatriz ela se confunda com o degradê fique bem raspado e dê uma amenizada nessa cicatriz para não chamar atenção. Tirando isso, mesmo corte que a gente faz sempre, mesmo processo, clipper overcomb, encaixe, texturização. O único detalhe vai ser que o cabelo dele é um cabelo mais liso, que tende a ficar mais arrepiado. Você pode perceber aqui que é um cabelo bem liso e essa região da lateral ela tende a ficar mais levantada, que é uma das dificuldades que eu vejo a maioria das pessoas enfrenta quando vai fazer um degradê médio com aresta preservada para esse tipo de cabelo. A tendência é isso aqui arrepiar. Então hoje a gente vai ver como que eu trabalho para que esse arrepiado faça parte propositalmente do formato do corte. É isso que a gente vai trabalhar. Como trabalhar com cabelo que arrepia na lateral, fazendo com que esse arrepiado não comprometa o formato que a gente busca para o corte. Para iniciar, mesmo processo de sempre. Separa a ferradura para separar o que é topo e o que é lateral. Vou iniciar aqui umedecendo então. Vou umedecer bem e vou fazer a mesma separação que a gente sempre faz para separar topo e laterais. Você não sabe que separação é essa, não sabe quais são as separações que eu uso, tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro todas as separações que eu uso para qualquer tipo de corte. E lá está inclusa essa separação que eu estou criando agora. Primeiro eu estou umedecendo aqui para minha separação ser mais precisa. Então lembra sempre de umedecer bem o cabelo, para que você consiga ter maior precisão na hora de separar ali o cabelo. E depois disso, segue o passo a passo do vídeo das separações que tem aqui no YouTube. Não assistiu? Vai lá assistir. Separado aqui a ferradura. Percebe como ficou? Levanta um pouquinho. Aí, ó. Uma linha reta, um semicírculo, outra linha reta. Topo, laterais e parte de trás do cabelo. A partir de agora, mesmo processo de qualquer outro corte que já tenha sido feito degradê aqui no canal. Clipper overcomb, definindo limite para a aresta e ao mesmo tempo definindo até onde vai subir o degradê. E depois o mesmo passo a passo, 1,5, 1,5, marca 0, tira a marca da 0. O único detalhe, como eu falei antes, essa aresta vai ser muito mais preservada. Então vai ser um mid fade com uma aresta mais preservada. Vamos dar início nesse processo. Lembra sempre, a gente sai da recessão média aqui e tenta sempre ligar isso no hospital. Então vai ser uma linha decrescente, uma linha inclinada, que o clipper overcomb já vai fornecer essa inclinação para nós. Então vamos lá, recessão média, clipper overcomb, pente por baixo do cabelo, encosta a base do pente lá, levanta a parte de cima dele. Não sabe fazer clipper overcomb? Tem um vídeo aqui no canal explicando qual é a lógica por trás também. Procura ali que vai ter o vídeo explicando. Lembra sempre de deixar a parte de trás já apontando lá em direção ao occipital e máquina sobre ele, ó. Aqui eu já estou definindo o final da aresta. O que é o final da aresta? A parte mais longa aqui de cima. E o final do meu degradê, pensando ele de baixo para cima, até onde eu vou subir com a minha graduação. Então o limite da minha graduação é aqui. E eu vou criar uma linha contínua lá da frente até aqui atrás, ó. Dessa forma eu já delimito praticamente tudo que eu vou trabalhar com máquina e tudo que vai ser trabalhado com tesoura. Defino dois limites ao mesmo tempo. Por isso que eu acho que esse tipo de trabalho com clipper overcomb, que é o que eu faço no meu dia a dia, ele otimiza tempo porque ele, primeiro, entrega uma linha com precisão
e já me poupa um trabalho de ter que refinar essa linha depois, que eu vejo muita gente que trabalha com a máquina livre aqui, depois tem que pegar isso aqui, puxar e fazer o corte com a tesoura, porque essa linha não fica tão precisa quando você fica só batendo máquina para cima. Quando eu boto aqui, ó, quando eu puxo para fora, eu já crio o ângulo que essa aresta vai ter, e essa linha sai muito precisa, então eu não vou ter que ficar retrabalhando, e se eu tiver que polir isso aqui vai ser um polimento mínimo, porque a precisão que o Clipper Overcomb me entrega dificilmente vai ser entregue com a máquina livre. Feito isso, agora daqui para baixo só trabalhar a graduação, pente 1,5, pente 1, máquina 0. O que eu tenho que lembrar? A gente tem a nossa cicatriz que a gente quer disfarçar, então a gente vai subir o máximo que a gente conseguir com a 0. Então apesar de ser um mid fade, um fade médio, não é tão alto nem tão baixo, a região de transição vai ser uma região curta. Então eu vou ter uma 0 um pouquinho mais alta aqui e uma região de transição mais estreita, porque eu tenho uma aresta maior em função do gosto do meu cliente, do meu modelo. Então vamos começar passando um pente 1,5 para limpar toda essa região que ficou abaixo da região que a gente trabalhou com pente máquina. Pente 1,5, lâmina fechada. O que é lâmina fechada, tá? Que aberta, que fechada, é a alavanca, tá? Alavanca fechada é quando a lâmina está fechada. Alavanca aberta, eu vou falar de lâmina aberta, beleza? Alavanca fechada, máquina zeradinha, pente 1,5, pente vai passar a máquina, chegou na região de Clipper Overcomb, pente máquina, puxa para fora. Aquele movimentinho clássico em C para não invadir, não jogar fora o trabalho que a gente já fez com o Clipper Overcomb ali, quando a gente fez pente máquina, tá? Então a gente vai clarear a região logo abaixo do degradê. Clarear entre aspas, né? Porque vocês perceberam que o nosso cabelo aqui já está descolorido, então não vai ser uma transição assim tão grande de cor. Na verdade, o que vai dar essa transição vai ser a diferença do tom da pele dele para o tom do cabelo. Mas pensa sempre que o que cria a graduação não é o tamanho da máquina, mas é as cores que você vai ter. No caso, a cor da pele em contraste com a cor do cabelo. Sempre vai tentar sair do tom de pele para o tom do cabelo, uma transição suave sem marcação. A lógica do degradê vai ser sempre essa. Você vai trabalhar a pele sendo uma cor, o cabelo sendo outra e fazer essa transição de um lado para o outro. Então nem sempre vai ser de claro para escuro, vai sempre ser diferença de uma cor para outra. O cara pode estar com cabelo azul, pode estar com cabelo amarelo, pode estar com cabelo preto, pode estar com cabelo qualquer cor. Se você entender que a lógica é sair do que a cor da pele te entrega para o tom do cabelo vai te entregar, você consegue fazer com qualquer tipo de cabelo. Inclusive cabelos mais claros, como é o caso aqui do nosso modelo hoje, é mais fácil porque não tem tanto contraste. A pele não vai gerar um contraste tão grande em relação ao cabelo. Então, se por acaso ficar uma marquinha, uma falhazinha, ela vai ser muito mais sutil e não vai chamar tanto atenção em comparação para quando você tem uma pele clara e um cabelo escuro. Pele clara, cabelo escuro, qualquer marquinha chama muito mais atenção do que uma pele clara e um cabelo ainda mais claro. Por isso que normalmente, dependendo, óbvio, da textura do fio, normalmente degradês em cabelos claros com pessoas com peles mais claras tendem a ser mais fácil de ser desmarcado, porque não gera tanto contraste a linha do cabelo, a linha de marcação em relação à pele, beleza? Pente 1,5 feito aqui, definimos agora. Eu já vou definir aqui minha marcação da 0, para daí eu ter minha guia de até onde eu vou ter 0 e até onde eu posso ir com ela, para não correr o risco de eu ficar trabalhando pente de máquina e eu chegar muito para baixo dessa região onde a gente tem a cicatriz. Máquina sem pente, alavanca fechada, totalmente fechada aqui, gapzinho 0. Vou vir aqui, marcação da 0, ó, de baixo para cima. Percebe o que eu estou fazendo, já estou marcando a 0 na mesma inclinação que eu fiz a marcação do clipper lá em cima, onde eu passei pente máquina, ó. Vou marcando a 0, de baixo para cima. Se você tiver já a segurança, se quiser marcar de cima para baixo, se sentir confortável na hora de desmarcar, faz isso. Se não, vem de baixo para cima, que a tua marca vai ser mais sutil, vai ser mais fácil de desmanchar essa marca depois, tá? Ó, percebe que eu estou levando a marca da 0 bem para cima, para a gente conseguir trabalhar a parte zerada em praticamente toda a região da cicatriz aqui, ó. Percebe aqui, ó, a cicatriz vem até aqui, nossa região da 0 foi até ali, que é para a gente aproveitar o máximo possível do 0, desse degradê, da transição desse degradê, para suavizar e diminuir o destaque que essa cicatriz vai entregar, tá? Terminamos de fazer aqui a região da 0, já vou trabalhar com máquina de acabamento. Máquina de acabamento, vem de baixo para cima,
vai até o máximo que você puder perto da linha da zero e chegou lá em cima, um toquinho sutil e suave para fora, só para não criar uma marcação com a máquina de acabamento. É a pior marcação que você pode criar, é a marcação com a máquina de acabamento, porque você vai ter que bater muito a máquina de acabamento ali, arranhar muito na pele do teu modelo, do teu cliente depois para tirar. Então sempre que você vai trabalhar com máquina de acabamento, mais sutil possível, para não correr o risco de criar uma marca pesada que você vai sofrer para tirar depois. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre degradê. Então por que eu estou explicando tanto esse degradê se a gente já tem um vídeo sobre graduação aqui no canal? Tem dois, inclusive. Tem um que é teórico e outro prático. A diferença é que esse aqui, ele não é nem um low fade, porque eu não estou preservando esse cabelo até lá embaixo, fazendo um degradêzinho só na base. Não é um high fade, porque não é um degradê alto aqui com uma aresta curta. Ele é um mid fade, mas não é um mid fade comum, porque ele não é simplesmente um degradê médio, super bem espalhado. É um mid fade que tem uma aresta mais larga e que a região da zero fica muito mais alta. Então, na teoria, esse aqui seria o degradê mais fácil. Porém, a transição desse degradê em específico para esse tipo de cabelo, com essa particularidade da cicatriz, ele se torna diferenciado em função desse pequeno espaço de transição que a gente vai ter. Por isso que eu estou destacando, porque, como eu falei, lá em outros vídeos sobre corte de cabelo, cada cliente tem o cabelo de um tipo, tem o gosto de um jeito, tem um cabelo com uma especificidade. Então sempre que a gente puder trazer vários tipos de cortes, mesmo que sejam repetidos, às vezes a gente vai fazer um corte que a gente já fez, porém o tipo do cabelo é outro, a especificidade daquele cliente é outra. Essa é a ideia do canal, é trazer coisas que facilitem para quando chegar no dia de vocês algo diferente, mas pedindo uma coisa que vocês já fizeram, vai mudar totalmente em função do tipo de cabelo e a particularidade daquele cliente em si. Terminamos de fazer com a máquina de acabamento, percebe que a gente não marcou, a gente só avisou, e eu já vou limpar com a shaver aqui por baixo, para deixar mais rente a pele ainda, para disfarçar ainda mais essa região da cicatriz aqui. Shaverzinho então, mesma lógica, ó, não aperta muito, vai com a shaver até metade do caminho, pressiona um pouquinho mais no início, vai deixando ela menos pressionada e puxa para fora, mesmo como se você estivesse fazendo um degradêzinho, tá? É só para suavizar, não é para criar uma linha com a shaver. Se você vai e para com a shaver, você cria uma linha. E essa linha vai ser praticamente impossível de tirar, você vai ter que ficar batendo com o cantinho da shaver ali. Então começa com ela mais pressionada e vai diminuindo a pressão e puxa para fora. Movimentinho mais leve, ó. Você vai conseguir limpar e não vai criar nenhuma marcação. Percebe, ó, como já ficou na pele, ó, lisinho, porém não tem nenhum tipo de marcação. Perfeito. O que a gente tem agora para resolver aqui? A gente tem uma linha de 0 para 1,5. Então vamos primeiro começar a suavizar essa marcação. A gente vai transformar essa marca em uma marca de 0 para pente 1. Pente 1 na máquina. Começa antes da marcação, passa por ela, faz um movimentinho em C e puxa para fora. Faz isso em toda a região que já tem uma referência para você passar a máquina. Ó. Percebe como já começa a ficar nítida aqui uma transição de cor no cabelo do modelo. O que está acontecendo aqui? Primeiro, o cabelo dele está descolorido. Na raiz começou já a nascer um centímetrozinho ali da cor natural do fio dele. Outra coisa, provavelmente essa descoloração foi feita preservando a raiz para não ficar vermelho, não irritar a pele. Então essa raiz já está um pouquinho maior aqui. Aí agora tem a transição de tom de pele para o cabelo natural e a transição do cabelo natural para o cabelo descolorido. Então são duas transições de cor que a gente vai ter que suavizar aqui. Então a gente tem que ter cuidado para que não tenha uma marca do tom de pele para o cabelo natural e não ter uma marca do cabelo natural para o cabelo descolorido. Então são duas áreas de transição que você vai ter que cuidar, para não ficar aquele cabelo que tem um degradê, mas tem uma linha marcando uma cor de um jeito, outra cor de outro, e daí mais a pele. Aí você, ao invés de criar um degradê sem marcação, você cria um degradê com duas marcas, daí fica muito feio. Então a gente vai fazer essa transição bem suave, um movimento bem leve com a máquina, pensando em misturar a transição de cor do cabelo e suavizar a marcação da pele para o cabelo natural, para a raiz ali que está nascendo. Passamos pente 1, partimos para o pente meio. Pente meio, mesma lógica, começa com ele mais abertinho e de novo, começa antes da marcação, passa pela marcação, movimentinho em C para não jogar fora tudo que você já fez
com o pente 1. Fechei agora a alavanca da máquina, estou com a máquina zerada. Como minha região de transição ela é mais estreita, eu estou trabalhando um pouquinho mais com o canto da máquina, que é para eu não invadir mesmo a região que está acima da área que eu estou trabalhando. Percebe como a marcação criada pela máquina 0, que seria a marcação da pele para a raiz, para o cabelo natural dele, já ficou bem mais suave, ó. Não tem mais aquela marca pesada, é praticamente uma sombra só. Então eu vou com o cantinho da máquina, com o pente meio, suavizando toda essa região de sombra praticamente, ó. Percebe como já fica bem mais leve, bem mais sutil. Terminei de fazer isso, tiro o pente meio e agora máquina sem pente, começo com a máquina aberta e vou trabalhando essa transiçãozinha dessa sombra, que praticamente virou uma sombra só, e vou fechando a máquina. Toda vez que eu fechar um pouquinho, eu tento entrar menos e trabalhar mais com o canto da máquina. Meu objetivo agora é tirando pontualmente só onde está destoando, onde está chamando a atenção essa marcação, esse degrauzinho, essa sombra. E depois disso já vai ficar pronto, ó. Nosso mid fade. Não considero um low fade, apesar de ele estar bem próximo da orelha, eu não considero um low fade, porque a região da aresta não foi até lá embaixo, sabe? E eu subi um pouquinho, zerei bem alto. Para mim um low fade teria uma zero mais na basezinha, então fica entre um low fade e um mid fade, porém muito mais apertada a região de transição, tá? Para mim já está bem satisfatório, percebe? Fica bem zeradinho no início. Transiçãozinha de pele para cabelo não tem marcação. Transição de cabelo natural para cabelo descolorido tem uma leve sombra, que depois a gente vai trabalhar com um pentezinho corrido, pente tesoura de desbaste ali. Mas o que era a intenção de zerar aqui atrás até a região final da cicatriz, a gente conseguiu fazer, preservar uma aresta bem volumosa aqui, que é a característica que ele gosta para o cabelo dele, a gente conseguiu fazer. Uma linha contínua da frente, da região média aqui da têmpora até o hospital a gente conseguiu fazer. E percebe como a gente já cria um perfil para esse corte, ó. Uma linha reta aqui atrás para dar um pouquinho de amplitude, aqui, alongar um pouquinho o formato da cabeça dele, tirar um formatinho arredondado, respeitando o hospital, não deixando a cabeça pontuda aqui atrás. Então a gente conseguiu criar um formato e tudo isso dentro da proposta que a gente falou lá no começo do corte. Agora a gente vai para o outro lado e repete a mesma lógica de trabalho. Interrompemos a programação normal deste vídeo para lembrar que você tem que curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar, ativar as notificações, porque é a forma de você retribuir esse conteúdo incrível, com essa qualidade de imagem absurda, esse sonzinho bonitinho. Então é tudo de graça para você, não custa nada. Deixa o teu like aqui, se inscreve aqui no canal se não está inscrito e retribui de uma forma esse conteúdo tão rico que a gente está trazendo para vocês com tanto carinho, beleza? Voltamos então para ensinar vocês a fazer esse corte que vai ficar top. Assiste até o final. Essa outra lateral aqui, a gente vai repetir o mesmo processo do lado contrário. Então não vou explicar detalhe por detalhe, porque é exatamente a mesma lógica. Pente máquina, limpa a região abaixo, marcação da zero, desmarca tudo e vai estar pronto, beleza? Vamos lá. Terminamos então a outra lateral, percebe como ficou o mesmo propósito do lado contrário. Zero, bem limpinho na base, transição da pele para cabelo natural, transição do cabelo natural para a região descolorida, aresta bem preservada, região de transição bem curtinha. Agora a gente vai para a parte do topo, a gente vai conectar esse topo, definir comprimento e a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez em todos os outros cortes. Só vou passar um arzinho aqui para a gente limpar antes da gente ir para a parte de cima. Eu soltei aqui as presilhas, só antes, como que eu vou saber se o meu degradê está na mesma altura? Clipper over comb, lembra?
pente sobre máquina, olha aqui, ó, o que acontece. Coloquei 2 dedos em cima da orelha, aqui está o final do meu Clipper Overcomb, da meu pente sobre máquina. Vou colocar aqui do outro lado, ó. De novo, ó, lado contrário, 2 dedos em cima da orelha, ó, Clipper Overcomb, a minha linha de referência. Então é a forma mais fácil de você conferir, vamos dizer assim. Ah, mas o teu dedo é diferente. Você pega o pente, pega os 2 dedos de baixo, pega... Enfim, usa alguma referência de medida e aí você vai ter certeza se o teu Clipper Overcomb foi feito na mesma região. Então eu tenho certeza que a aresta desse lado tem a mesma quantidade de cabelo preservada que a aresta desse outro lado. O que está mudando então e está me fazendo parecer com que esse lado está um pouco mais volumoso? O redemoinho dele. Aqui, o cabelo da lateral está mais próximo do redemoinho, então ele tende a forçar para cima, tende a arrepiar. Lá o cabelo está mais longe do redemoinho, então ele se assenta melhor na cabeça. Então sempre pensa nessa lógica, entende o redemoinho como um movimentador do cabelo, um direcionador e o que gera ou tira peso. Quanto mais longe do redemoinho e maior o comprimento, mais ele vai deitar, ó, mais ele vai se assentar. Quanto mais perto do redemoinho, ó, mais ele tende a ficar levantadinho. Então agora a gente vai trabalhar o corte do topo pensando nesse redemoinho também. Voltamos a umedecer então, para a gente começar o processo do corte do topo e encaixe com as laterais. O que eu vou fazer no corte da lateral, tá? A parte da aresta que ficou no cabelo. Eu não vou fazer graduação, eu vou deixar pesado. O cabelo vai pesado até a região de clipper e vai manter-se pesado. Eu não vou criar um ângulo aqui nessa lateral, não vou puxar esse cabelo para o lado aqui e definir um novo ângulo para ele, porque eu quero esse peso. Lembra que eu falei que esse cabelo tende a arrepiar? Então a forma que eu consigo controlar esse arrepiado é mantendo peso nele. Se eu levanto esse cabelo, crio uma nova graduaçãozinha aqui, não estaria errado. Porém, para esse tipo de fio, para cabelos lisos que tendem a arrepiar, a chance, quanto mais material eu tiro, mais leve o cabelo fica, mais ele tende a arrepiar. Então mantém aqui, essas linhas que estão aqui do lado, que são a referência de Clipper Overcomb, é a minha linha de base, que vai servir de referência para conectar o topo. O único trabalho que eu vou fazer agora vai ser trabalhar um pouquinho aqui, ó, região de orelha com orelha, ó. Fazer a linha aqui. Essas separações já estão no vídeo lá de separações, então não vou explicar detalhe por detalhe o que eu estou fazendo aqui, só saiba que essa separação já tem explicada num outro vídeo. E agora eu puxo aqui uma nova guia, vou botar aqui meio de ladinho para vocês enxergar, da orelha com orelha que eu puxo uma nova guia, separo essa guia aqui para cima e eu vou tirar o excesso, ó. Estou colocando meu dedo em paralelo, com referência ao formato do crânio, o crânio dele aqui está aqui, eu só levanto e vou tirar um pouquinho do excesso aqui, ó. Ó, levantei, vou cortar. Pego uma próxima guia, empurro essa para a próxima, trago a próxima para essa que vai ser cortada. Aquele processo de movimentação de mecha, fazendo com que o que uma perde a outra ganha nesse movimento. E vou repetir isso mais para frente, ó. Vamos de novo. Pego mais uma mecha, de novo, ó, essa mecha vai para lá, pego a mecha que eu já cortei, vem para cá, encontro as duas, em paralelo com o crânio, pego o formato que o crânio me entrega e corto. Normalmente eu não vou ficar com a mão assim, tá? Eu prefiro trabalhar com ela por baixo, mas para livrar a câmera aí da minha mão, vocês conseguem entender o que eu estou fazendo, melhor fazer assim, ó. Leva para cá, pega uma mechinha aqui, traz para cá, junta as duas no meio, levanta aqui em cima, encontra a referência e tira o excesso. E a última mecha daqui, pega uma referenciazinha, junta as duas no meio, de novo encontra o formato do crânio e tira o excesso. Pronto, já defini aqui a região da coroa, o formato e o tamanho que vai ter. Agora, minha lógica vai ser fazer uma guia central. E a referência da parte de trás da guia central já foi definida quando eu cortei essa parte aqui de trás. Fazer minha guia central, como a gente faz em vários outros vídeos, em vários outros cortes. Separa para um lado e separa para o outro. Temos nossa guia central. Feito isso, voltamos aqui para o lado para vocês enxergarem o que eu estou fazendo. Pego aqui de trás a minha mecha. Lembra que essa regiãozinha aqui já foi cortada quando eu puxei aqui para trás.
E o que está acontecendo agora? Ó? Deixa eu tentar levantar toda essa mecha central aqui para vocês enxergar o formato que a gente tem agora. Ó, a gente tem um formato decrescente, chega aqui no meio, tem uma ponta sobrando, ó, aqui no meio, e aqui atrás está um pouquinho mais curto, ó, tá curtinho. Por quê? Porque essa região que está mais curta foi a parte que a gente botou aqui atrás para cortar. Então, eu vou pegar essa região curta como referência e vou fazer uma linha reta. Fiz uma linha reta. Agora eu tenho uma linha reta e uma região decrescente. Vou seguir essa minha linha reta o máximo que eu puder. Ó. Mais uma vez. E aqui mais uma vez. Ok, tem uma linha reta e a partir daqui ela fica decrescente. Eu não vou mexer nesse formato decrescente, eu vou apenas depois definir o comprimento da franja, porque ele quer usar o cabelo mais solto para frente, mais batido e bater um pouquinho mais para o lado. A cabeça já é curva aqui para baixo, então na verdade a minha ideia seria criar essa linha reta, apenas para não ficar muito volumoso nessa região aqui do ápice do crânio, que é a região mais alta da cabeça, e daqui para frente preencher essa região com cabelo. Como a linha está decrescente, eu não vou cortar ainda mais porque vai ficar mais afunilado ainda, vai ficar mais triangular esse formato aqui de perfil. A minha lógica é deixar um pouquinho mais quadradinho. Então eu não vou mexer, eu vou só apenas depois definir comprimento. O formato do topo já está definido e agora eu só levanto os dois lados e emparelho com essa guia central. E agora não tem mistério. Pega a guia central, puxa uma mecha, levando ela como referência, levanta aqui para cima, encontra a guia e emparelha de forma reta. Cortei, vamos para frente, mais uma guia e vai fazendo isso até chegar na parte da frente. Vai levantando mecha por mecha, mais ou menos um dedo de distância entre uma mecha e outra, né? A grossura da mecha no caso. Vai levantando elas, encontra a guia central ali e corta retinho. Fazer isso até chegar lá na franja, ó. Mais uma vez, lembra que a gente não fez uma guia até a frente, a gente foi cortando reto até onde saía cabelo, então vai chegar um momento que a gente vai levantar e não vai ter o que cortar. Ó, já chegou esse momento. A partir de agora, ó, se eu pegar uma próxima mecha aqui, ó, não tem nada para sair. Então aqui já encerrou. Agora eu volto com a minha guia central aqui no meio. Esse lado já foi cortado. E agora eu uso essa guia central para cortar o outro lado. Então vou jogar ela para o outro lado. De novo, separa uma mecha, levanta essa mecha aqui em cima, encontra a guia que está aqui no centro, que foi nossa referência, e vai emparelhando isso até chegar no momento que você levante. Se você tiver um cabelo, óbvio, com a mesma particularidade de corte que esse aqui, que esse modelo chegou, que era um formato que seguia o formato do crânio. Se for um cabelo que você consiga fazer uma guia de referência até a parte da frente, vai cortando até a parte da frente. No meu caso, para esse caso em específico, com essa particularidade, vocês estão entendendo que eu fiz uma linha reta apenas para tirar volume do ápice do crânio aqui, para não ficar muito pesado o cabelo, muito volumoso, muito arredondado e triangular. Cheguei de novo na região que não tem cabelo para sair, que já está com o comprimento que chegou, e eu vou só fazer os encaixes agora. Encaixe da parte lateral. Lembra que é a mesma lógica de encaixe dos outros cortes que a gente já fez. Separa uma linha triangular aqui, puxo isso aqui tudo para baixo e lembra que eu quero peso. Então, se eu quero peso, eu vou trazer até a linha de base, encontrar o que está sobrando, nesse caso aqui desse lado, sobrando só umas pontinhas aqui na frente, ó. Já está encaixado, não vou mexer mais. Lado contrário, mesma lógica. Separa no triângulo aqui. Botei aqui para baixo. Esse lado já sobram uns cabelinhos a mais, ó. Cortei aqui. Cortei aqui. E está tudo encaixadinho. E agora eu vou trabalhar a região da franja, com o cabelo solto mesmo. Vou só desfiar essa franja para alcançar o comprimento que a gente quer encurtar.
Estou umedecendo aqui o cabelo. De novo, parte da franja aqui. E vocês já viram, se vocês estão assistindo meus vídeos, quando eu fiz um cabelo mais texturizadinho, que eu joguei ele para trás, separei ao meio, e aí eu fui buscando mechas, seguindo a linha natural aqui da testa, ó. Separa, joga para frente e desfia essa franja. É o que eu vou fazer agora. Então já tenho a primeira mecha aqui de referência. A gente combinou antes do corte. Eu nunca tinha cortado o cabelo dele, tá? Então a gente só teve uma conversa antes do corte para entender o que ele queria, o que ele não queria. A lateral ele me deixou mais livre, desde que fosse um degradê mais altinho, beleza? E na parte da franja ele me disse que queria um dedo e meio mais curto. Eu vou encurtar um dedo com ele úmido, porque quando ele secar ele vai encurtar um pouquinho mais. Lembra sempre que o cabelo úmido representa um pouquinho menos de comprimento do que a real vai acontecer quando estiver seco. Então, se eu quero encurtar um dedo e meio, um pouquinho mais, eu vou tirar um dedo, depois eu espero ele secar para ver que altura ele me entrega. Vem trazendo para frente e vou desfiando mesmo com uma navalhete aqui, para deixar a franja encurtada, porém, como a proposta desse cabelo é um cabelo mais natural, assim, mais desconectado, mais moderno, a gente não vai fazer uma linha reta com a tesoura, tá? A gente vai desfiando ele aos pouquinhos. Puxa a próxima mecha e de novo, desfia mais um pouquinho. Puxa mais uma mecha, vem para frente. Se não alcançou lá na frente, é porque você chegou na região que não precisa mais encurtar. Definimos um comprimento para a mecha, para o outro lado e fazemos a mesma coisa. Ok, chegamos no momento de criar textura no cabelo. A gente já definiu o comprimento, já fez os encaixes, já tirou os excessos de cabelo. Estou pontualmente só tirando alguma ponta que eu estou achando que está destoando um pouco. Aí também vai ser bem pessoal de vocês. Vocês vão olhar o cabelo aí e vão procurar essas regiões que estão destoando do que vocês estão imaginando do corte. A partir de agora, secar, texturizar e o corte vai estar pronto. Terminei aqui de secar o cabelo. O que eu vou fazer agora? A primeira coisa vai ser trabalhar a transição de lateral para topo. Aqui a gente tem a marcação da região do clipper overcomb. Vou fazer um pentezinho corrido, somente onde essa marcação estiver muito pesada, eu vou suavizar no primeiro momento com a tesoura reta. Já tem vídeo aqui no canal explicando também como faz o pente corrido. Então assiste lá que vai te ajudar. Só suaviza com a tesoura reta e depois a gente vem com a tesourinha dentada para terminar de misturar. Tem um vídeo também aqui no canal sobre tesoura dentada. Então, se você não sabe como usar ela, assiste que vai te ajudar muito também, tá? Tesoura dentada não corrige o que está errado, ela tem uma lógica para você usar, não é só, tá marcado, vou usar tesoura de desbaste. Não, depende como você vai usar, tá? Ok, terminamos aqui de fazer a misturinha desse lado. Lado contrário, mesmo processo. Desse lado eu não vou fazer primeiro um pente corrido com a tesoura reta, porque em função de estar perto do redemoinho, esse lado fica um pouquinho mais arrepiado. Então ele não marca tanto. Por que ele não marca tanto? Porque ele fica um pouquinho mais de pé, o outro lado cai, então ele cria uma linha. Por isso que do outro lado primeiro eu suavizei a linha para depois fazer essa transição com a de desbaste, com a tesoura dentada. Desse outro lado eu não preciso fazer essa primeira transição, então eu venho direto com a minha tesoura dentada, tá? Terminei de misturar os dois lados. Aí vai ser bem pessoal, cada um vai ter um gosto mais específico de quanto quer ficar batendo tesoura ali ou não. Para mim já está bem satisfatório. Então eu já vou passar para a parte de texturização do topo e finalização. Beleza? Parte do topo, tesoura reta, fio navalha. Você pega as regiões que para você estiverem muito densas, muito cheias e que você procura
ter um pouco mais de leveza, um pouco mais de textura e trabalho num deep cutting aqui, entrando no mesmo sentido da mecha para criar textura. Quanto mais você fizer isso, mais textura você cria, mais movimento o cabelo tem, mais estrutura também, caso você queira fazer um bagunçado, uma levantadinha no cabelo, é essa estrutura que vai te ajudar. Se quiser ter um pouco mais de controle no momento de fazer essa texturização, pode usar a tesoura de desbaste nesse mesmo sentido. Outra coisa que esse movimento de texturização te ajuda a fazer é diminuir essa linha reta aqui do topo. Você vai fazendo isso aqui, você cria irregularidades ali no fio, percebe que a linha reta ela não fica mais tão marcada. Também é uma forma de você diminuir a marcação aqui do topo. Percebe, ó, antes de cortar, uma linha bem definida. Depois fica um pouquinho mais irregular, fica mais desfiado, mais bagunçadinho, mais natural o cabelo. Aí você vai trabalhando isso conforme o teu gosto, tá? Não tem como eu te dizer, levanta tal área do cabelo e dá 5 tesouradas, em tal outra área você dá 3, em tal outra área você vai dar 2 tesouradas. Não tem uma receita de bolo para isso. Tem o que, para que serve isso que a gente está fazendo, e aí você vai visualizando e pensando aonde que você quer acentuar um pouco mais de leveza no cabelo. Vai ser muito pessoal, e é o que eu estou fazendo agora. Pode fazer um movimentinho de slice também, que é correr a tesoura dentro do fio, fazendo esse movimentinho de abre e fecha, sem fechar totalmente a tesoura, senão você vai criar um buraco no cabelo. Mas ó, percebe como vai criando camadas aqui, ó, vai criando movimentos aqui no cabelo que dá um aspecto um pouco mais fluido para o fio. Ó. Aqui, faz esse mesmo processo no lado contrário, ó. Ok. Também tem uma forma de texturizar, criar essas texturas com a ponta da tesoura de desbaste, ó. Você vem e entra no iniciozinho da mecha e sai, ó. Só com a pontinha da tesoura de desbaste você vai criar como se fosse um desfiado, com muitas aspas, por cima da mecha, ó. Ou você pode pegar a tua navalhete de desbaste, se você quiser, levantar a mechinha. Aí vai ficar ao teu gosto. Você vai olhando e vai fazendo esse processo até que esteja satisfatório, esteja de acordo com o que você e o teu cliente, por óbvio, né, estejam buscando para aquele cabelo. No meu caso, já está bem legal. Também não quero deixar leve demais, porque esse cabelo vai começar a arrepiar se eu deixar ele muito leve. Então a minha ideia é só quebrar um pouco as linhas retas que a gente fez para definir comprimento no topo, criar um pouquinho mais de movimento e o resultado a gente agora vai entregar com a finalização. O corte em si já está pronto, vou finalizar ele e mostrar para vocês. Essa aqui é a quantidade de pomada que eu vou usar, tá? Uma pomada de efeito seco, finalização mate. Vou espalhar bem na minha mão, passar por toda a superfície do fio do cabelo dele e aí eu vou finalizar de forma bem natural, sem usar secador, escova, vai ser com os dedos mesmo, com a mão. Botei na palma da minha mão, espalha bem, até ela começar a sumir na mão. E aí, lembra sempre, a quantidade de produto grosseira, digamos assim, está na palma da minha mão. Então eu vou espalhar com os dedos e depois eu puxo da palma da mão para os dedos de novo e vou espalhando com os dedos. Nada adianta eu vir aqui e limpar toda a palma da minha mão. Vai ficar cheio de produto num lugar e em outro vai ficar com pouco. Então vai espalhando com a ponta dos dedos, depois vai puxando da ponta para a palma. E aí, nesse momento, aquela texturização é o que te proporciona a fazer aqueles cortes que o pessoal faz para fotografia, que fica bonitinho, que tu define que mecha vai ficar levantada, ó, se quiser levantar aqui a parte de trás, ó, aquela texturização te permite fazer isso. Ou se você quiser criar volume aqui na franja, ó, você passa o produto e usa aquela textura que a gente fez com aquele deep cutting, ó, lá na parte da franja, então o cabelo fica mais maleável e mais suscetível a você definir onde tal mecha vai ficar. E a pomada vai acentuar a ideia de textura que você criou com a tesoura. Eu vou fazer aqui uma finalização mais natural, bagunçada, sem um propósito de ficar muito arrumadinho, levemente jogado para o lado aqui, mas com um aspecto
mais urbano, vamos dizer assim, mais moderno. E esse aqui é o resultado do corte. Um corte prático, para o dia a dia, com volume, com comprimento, desfiado, bagunçado, com degradê alto e que a gente disfarça essa regiãozinha da cicatriz que tinha na parte de trás. Então é isso, galera. Esse aqui foi o resultado. Espero que vocês tenham entendido passo a passo, que tenha agregado na caminhada de vocês. Se ficou alguma dúvida, tanto sobre o processo, como o corte, ou sobre qualquer coisa que eu falei aqui no vídeo, deixe nos comentários. Todo comentário é uma crítica construtiva, nos ajuda a melhorar o conteúdo aqui do canal e pode, de uma certa forma, servir de sugestão para um próximo conteúdo. Semana que vem, mais um vídeo para a gente continuar crescendo e aprendendo junto. Um abraço e até terça.